Essa é uma tradução da palestra de Joel Goldsmith. Seus nomes estão escritos no céu. Tape 150B. Boa noite. A noite passada estava pensando que essa aula deve ser ainda mais profunda do que normalmente esperamos. Enquanto estava revisando o trabalho ao final da primeira aula, ficou claro que o assunto que veio à luz nessa primeira noite trouxe um outro assunto para a segunda noite e vocês terão que fazer um esforço que estarem atentos para me acompanhar. A noite passada, abordamos um assunto muito importante e profundo, um assunto muito especial. Esse assunto é basicamente um desdobramento da mensagem do caminho infinito. Entretanto, por causa da linguagem, você pode ser levado facilmente a acreditar que já ouviu ou leu sobre ele em algum lugar e possivelmente será enganado e perderá os benefícios dessa lição. A lição da noite passada foi: Deus é um poder, uma presença, uma lei, uma causa. Isso pode trazer à sua mente algumas passagens das Escrituras, algumas declarações da literatura metafísica, e assim será levado a acreditar que não está ouvindo algo novo. Se pensar dessa forma, mesmo que por um momento, veja a lição da noite passada novamente e descubra que está recebendo um ensinamento absolutamente único, um princípio sobre o trabalho de cura que nunca foi ensinado antes. Em todas as religiões, existem a crença em dois poderes, o bem e o mal, algumas vezes chamados de Deus e o demônio, Deus e Satanás. Na filosofia, esses mesmos dois poderes são chamados o bem e o mal. Em metafísica, é chamado imortal e mortal. A verdade e a mentira. A verdade vencendo o mal, o espírito destruindo a matéria. Sempre existem os pares de opostos. Sim, algumas vezes pode dizer: mas Deus é o único poder. Sim, você realmente faz essa afirmação algumas vezes. Você pode até dizer: o erro é ilusão. E então ouvir a si mesmo, chamar o curador e dizer: me ajude a me livrar de minha ilusão. E vai descobrir que está aceitando dois poderes, o poder da verdade e o poder ilusório do mal, do qual quer se livrar, ou vencer, ou destruir, ou se elevar acima dele. Agora veja, isso na mensagem do caminho infinito não são apenas declarações, são princípios aos quais precisa se ater firmemente quando vai realizar o trabalho de cura. Preste atenção, desde que Deus é um, nunca, sob circunstância alguma, você tem uma pessoa para curar, ou uma doença para ser curada, ou um pecador a ser reformado, ou falta a ser ultrapassada. Somente se puder manter-se firmemente, seguramente, tranquilamente na realização da verdade,
de um só poder poderá estar na posição de ser canal de cura. Mas não é realmente curar, é revelar a verdade. Como o Flynn disse, nossa humanidade é um disfarce. Sim, e não usamos a verdade para destruir o disfarce, ou vencê-lo ou removê-lo. Não. Nós reconhecemos o disfarce como disfarce e nossa verdadeira identidade como Cristo, como filhos de Deus. Não existem dois poderes. Somos filhos do Deus único. Existe somente um poder. Nunca tentamos nos livrar do disfarce. Nunca tentamos nos livrar da máscara. Nunca tentamos nos livrar da ilusão. Precisamos simplesmente reconhecê-la como ilusão. Precisamos nos manter firmemente na certeza da unidade de Deus como único poder. E desde que o Cristo é nossa verdadeira identidade, essa certeza é todo o tratamento. Porém, ainda precisamos alcançar o ponto final, a realização dessa verdade. Se lembre que tratamento algum lhe trará bem algum, não importa quão absoluto ele possa ser, se não for acompanhado dessa realização. A simples declaração intelectual não realiza o trabalho de cura. Ler afirmações, memorizá-las, declará-las, recitá-las, tem influência por nos lembrar dessa unidade, porque assim podemos mergulhar dentro do nosso próprio ser e receber iluminação ou receber a confirmação do Cristo dentro de nós. Sim, Pedro nos revelou. Os homens dizem que tu és um carpinteiro, ou tu és o filho de Maria, ou tu és um rabi hebreu. Mas eu sei que tu és o Cristo. Ele não está usando dois poderes, ele simplesmente discerniu. Ele viu Jesus como Cristo. Ele não venceu sua humanidade. Ele não destruiu o carpinteiro. Ele não destruiu o rabi. Não, não. Através do poder do discernimento, ele foi capaz de dizer: tu és o Cristo. Ele foi capaz de reconhecer, de realizar essa verdade. Nosso trabalho de proteção, portanto, é reconhecer que não existe mal algum contra o qual nos proteger. Reconhecemos o fato de que na cena humana aparecem formas de erros, formas de coisas destrutivas, de pensamentos destrutivos. Mas nosso trabalho de proteção, se quiser chamá-lo assim, é o discernimento, o reconhecimento de que o Cristo é nossa verdadeira identidade. O reconhecimento de um só poder, um único ser. Agora, naturalmente, nos primeiros estágios de nossa experiência, isso é uma prática
muito difícil. Bem, eu me lembro que quando me foi revelado que o eu é Deus, no próprio primeiro mês em que tive essa revelação, eu estava passando por um problema financeiro muito sério. Posso dizer que era um problema de falta de compreensão. E me foi revelado em meu trabalho interior, em minhas revelações, que o eu no centro do meu ser é Deus. O eu mantém e sustenta a si mesmo. O eu é a fonte do suprimento. Não é alguém que obtém suprimento. Seu próprio ser é a própria fonte e o multiplicador do suprimento. Então pensei, eu sou, eu sou. Isso significa que eu sou o suprimento. Ele está dentro do meu próprio ser. Ele não vem a mim, ele sai de mim. Porém, não passou nem uma hora quando alguém veio me pedir para pagar uma conta que devia. E tive que dizer, certamente, tão logo seja possível. Não tenho como pagar no momento, mas assim que tiver o dinheiro, pagarei. E internamente estava dizendo para mim mesmo: você é um mentiroso, porque você sabe que o eu é Deus e você sabe que o eu tem suficiência abundantemente. O eu é a fonte da abundância. Mas mesmo estando convicto disso, não se passaram muitas horas e uma outra cobrança chegou e tive que dizer novamente: seja paciente, estou providenciando. Você sabe que não vou lhe enganar. Tenha paciência, vou lhe pagar. E dentro de mim mesmo dizia: o eu é Deus, o eu não recebe coisa alguma, o eu é a fonte, o eu pode alimentar 5.000, o eu pode curar as multidões, o eu pode fazer tudo isso e pode atender às necessidades do dia seguinte e do outro, apesar de qualquer aparência, de todas essas aparências contra mim que querem negar que o Cristo é minha verdadeira identidade. Mesmo pedindo mais tempo e prometendo pagar tudo o que devia, internamente eu permanecia firme. Essa é a verdade que está sendo revelada. Eu, a essência do ser, é Deus. Eu não recebo o bem, eu sou a fonte do bem. Eu, o Cristo dentro de mim, posso alimentar multidões. Eu posso alimentar 5.000 e ainda ter 12 cestos sobrando. Posso curar as multidões. Posso ressuscitar os mortos. Eu, a vida em mim é Deus. Foi isso que Jesus realizou. O eu do seu próprio ser, o Cristo dentro dele mesmo. Bem, levou 5 dias até que os primeiros $50 aparecessem. Levou mais uma semana antes que gotas de rendimentos começassem a aparecer. E então, gradualmente, semana após semana,
minha receita foi crescendo um pouco mais, sempre um pouco mais, até que em poucos meses a harmonia foi completamente restaurada. O céu não se abriu e caíram milhares de notas de dólares. Elas foram surgindo vagarosamente, gradualmente, me forçando a humanamente reconhecer minha falta, mas internamente permanecer firme na realização dessa verdade. Assim, lhe digo que se deseja praticar os princípios do caminho infinito, se deseja ter uma vida bem-sucedida através da mensagem do caminho infinito, será necessário que lembre da lição da noite passada. E não simplesmente dizer, sim, eu sempre ouvi dizer que Deus é todo poder. E então dar meia volta e sentir uma pequena alteração na respiração ou alguma coisa desse tipo e pronto. Você vai precisar mais do que isso. Eu sei como é a natureza humana. Eu sei tudo o que sofremos como seres humanos. E essa é a razão porque sei tudo o que tem que enfrentar. Porque eu também tive que enfrentar e, em muitos casos, tive que enfrentar mais do que aquilo que você está enfrentando. Então eu sei, eu compreendo. E pela minha própria experiência, estou lhe dizendo que é necessário compreender esses pontos da mensagem do caminho infinito para que, quando for confrontado com problemas, não seja tentado a usar a verdade. Nunca tente usar a verdade. Isso é um pensamento muito mesquinho. Mas você ou eu, nós, os seres humanos, pessoas que estão assoberbadas de problemas, podem tentar usar Deus. E isso não é bom. É como tentar usar seu pai ou sua mãe. Você jamais sequer pensaria em usá-los. Mas nossa mãe e nosso pai celestial queremos usar, porém não podemos. Se existe alguma verdade que precisa ser trazida à sua experiência, deixe a verdade usar você. Deixe a verdade revelar a si mesma dentro de você. Deixe-a prover todas as coisas para você, guiá-lo e sustentá-lo. Mas não tente usar a verdade. De fato, contra o que poderia usar a verdade? Deus é o infinito bem. Para que usaria a verdade? Consegue ver isso? Seja consistente nesse trabalho, porque uma forma espiritual de vida não nos permite contradição alguma. Como Paulo, com certeza reconhecemos o fato de não havermos ainda alcançado a plenitude do Cristo. Porém, esquecendo as coisas que ficaram para trás, prosseguimos para o alvo, buscando alcançar o dia em que seremos capazes de dizer: aquele que vê a mim, vê ao Pai que me enviou. E nossas vidas demonstraremos em nossas vidas que o Cristo
vive em nós. Mas, nesse ponto em particular, estamos nos mantendo firmes na verdade, mesmo diante das falsas aparências. Não estamos vencendo o erro com a verdade. Não estamos destruindo o erro com a verdade. Não estamos realizando a cura com a verdade. Não estamos reformando pecadores com a verdade. Estamos reconhecendo a verdade como ser infinito, a presença infinita, onipresença, onipotência, todo poder. Agora, por que usar a verdade quando não existe outro poder algum contra o qual usá-la? A noite passada, alertei que pode levar meses ou anos antes que essa verdade única esteja completamente estabelecida em sua consciência. Poderá descobrir que as lições dessa noite e da noite passada terão que ser praticadas constantemente, até que daqui a um ano você possa começar a praticar um outro ponto. Não passe para o próximo sem haver assimilado esse. Tive a experiência de ter uma afirmação da verdade ocupando minha mente por 2 anos e propositadamente deixei de lado todas as outras afirmações da verdade contidas na Bíblia e na literatura metafísica, enquanto estava tentando demonstrar uma única afirmação. E isso começou com a primeira afirmação que me foi revelada. E por muitos anos haviam apenas 2 afirmações na Bíblia inteira que eu realmente sabia, realmente compreendia, realmente podia demonstrar. A primeira foi: se afaste do homem cuja respiração está no próprio nariz. Para que pode ele ser contado? Passei 8 meses com essa afirmação, tentando correlacionar a mesma com o Novo Testamento, onde Jesus diz: meu reino não é desse mundo. Entre essas 2 afirmações, eu passei 8 meses. Por quê? Porque todos os dias as pessoas estavam me procurando para serem curadas. E eu tinha que ver como curá-las ou esquecê-las. E as escrituras dizem para esquecê-las. Se a parte do homem cuja respiração está no próprio nariz, por quê? Para o que você pode contar com ele? Então, não tente curá-lo, não tente reformá-lo, não tente enriquecê-lo. Olhe através da máscara e testemunhe o Cristo. Isso precisou de muita prática. Precisei praticar muito para que ela pudesse ver
além da máscara. Mas, quando faz a correlação dessa passagem com meu reino não é desse mundo, você pode imaginar o que acontece? O homem que tem muitos pacientes, pessoas chegando com toda espécie de coisas do mundo, precisa dizer: meu reino não é desse mundo. Então, não estou interessado nas coisas do mundo. Mas como foi que dessas duas afirmações surgiu toda a mensagem do caminho infinito? Compreendi que não estamos aqui para tratar do personagem, da máscara do homem. Não estamos aqui para tratar do disfarce do homem. Não estamos aqui para tratar das fantasias usadas no palco. Estamos aqui para ver além, não ver o personagem, ver o ator. E o ator é Deus, o único ser. Precisamos ver o ser divino e ignorar todas as aparências. Se você não faz isso, bem, você estará muito ocupado tentando consertar corpos doentes, pessoas sem dinheiro e homens desempregados. E um dia você desperta e diz: não havia nada disso. Não havia nada disso. Havia apenas o Cristo. E eu estava tentando consertá-los. Todos eles são herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo de todas as riquezas celestiais. Então, saberá, porque o princípio da unidade, o princípio de que Deus é um, é o princípio supremo nesse trabalho. E você precisa excluir tudo mais até conseguir realizá-lo. Até que esse princípio esteja indelevelmente impresso em sua mente. Até que seja uma parte de sua própria consciência. De forma que nunca mais precisará olhar em torno por uma afirmação da verdade para enfrentar qualquer situação. Agora, nós temos falhado nisso porque temos procurado em torno de nós por alguma verdade com a qual enfrentar um problema. Não existe esse problema. Para que você precisa usar a verdade? A verdade é. A verdade é a verdade. Você precisa apenas conhecê-la. O problema é que, no momento, a verdade está disfarçada ou encoberta. E você precisa revelá-la. Agora, isso nos leva a um outro assunto, seguindo a mesma linha de raciocínio, e vou explicá-lo dessa forma. Enquanto você estiver tentando corrigir condições errôneas, você está reconhecendo que essas condições errôneas existem. Por um lado, você está reconhecendo Deus, o infinito bem, o Espírito infinito. Mas, por outro lado, está reconhecendo que o universo criado por Deus está fora do controle de Deus.
E agora, como vamos consertá-lo? Não podemos fazer isso no ensinamento espiritual. Agora lhe peço para ver isso. Não existe bem nem mal em criatura alguma. Não existe poder algum para o bem ou para o mal em pessoa alguma, circunstância ou condição. Eu sei que nesse exato momento, alguns de nós estão encontrando pessoas mais, pessoas pobres, pessoas pecadoras, pessoas doentes. Mas isso acontece somente porque estamos aceitando a crença universal em Deus e no diabo, ou no bem e no mal. Se vamos aceitar a verdade, devemos saber que todo o poder está em Deus. Agora eu sei que já ouviu isso antes, mas nunca ouviu que deve viver por esse princípio. Como exatamente você aplica isso na cena humana quando tem que enfrentar, quer seja uma doença física ou uma pessoa pecadora? Bem, a resposta é muito clara. Não existe bem nem mal em pessoa alguma ou em corpo algum, desde que todo poder está em Deus. Agora, se todo poder está em Deus e Deus é invisível, não existe poder em coisa alguma que você possa ver, ouvir, tocar, cheirar ou saborear. Se você puder ver, ouvir, tocar, cheirar ou saborear, isso não tem poder. E o poder que o motiva é uma substância invisível chamada espírito. Agora, novamente, vamos usar a nossa velha ilustração de uma mão. Aqui está a minha mão e posso lhe dizer que ela não é uma mão boa nem má. É simplesmente uma mão. Eu lhe digo que essa mão não pode dar e também não pode tirar. Portanto, não é uma mão generosa nem mesquinha. Eu lhe digo que essa mão não pode acariciar nem bater. Portanto, não é uma mão amável nem violenta. Isso é simplesmente uma mão. Se alguma coisa for feita por essa mão, eu devo tê-la feito. Então sabemos que a mão por ela mesma não tem poder algum. Precisa que algo atue através dela. De outra forma, permaneceria aqui por 1.000.000 de anos. É necessário que algo atue através dela. Eu preciso atuar através dela. Agora, como ser humano, eu naturalmente tenho o poder de dar ou de reter. Tenho o poder de acariciar ou de bater. Essas são prerrogativas minhas como ser humano. Mas vamos supor que é verdade que o eu do meu ser é Deus e que eu tenha renunciado ao meu falso eu, ao meu disfarce, que tenha retirado minha máscara e dito: Joe, eu e o Pai somos um. O Pai, Ele mesmo, o mantém, sustenta, suporta e anima. Deus, Ele mesmo, constitui o seu ser. Depois disso, essa mão não pode fazer mais coisa alguma.
Ela não pode dar nem pode reter. Somente Deus pode mover essa mão. Agora Joe não pode mais movê-la, porque se tentar ter um desejo separado de Deus, Joe vai levar um beliscão. Uma vez que você se renda, uma vez que tenha desistido de usar essa máscara e dito, porque não sou esse homem cuja respiração está no próprio nariz. Não sou um homem concebido e nascido em pecado, e nascido no meio da iniquidade. Eu sou o Cristo de Deus, o Filho do Deus vivo. Até mesmo meu corpo é o templo do Deus vivo. E eu sujeito o meu corpo, minha mente, meu coração e minha alma a Deus. E após haver feito isso, honestamente, seriamente, nem mesmo você pode dar ou reter, nem mesmo você pode acariciar ou bater. Você vai descobrir que é Deus que move o seu corpo, Deus que move sua mente, Deus que anima e permeia sua alma. Oh, sim, com certeza. Com certeza existem seres humanos bons e maus. Mas quando encontramos aqui fora seres humanos e um de nós tem a compreensão da verdade e pode dizer: eu sei quem você é. Você é o Cristo, o Filho de Deus. Assim, até mesmo os seres humanos se transformam e perdem o poder de serem seres humanos. Isso é o que constitui um verdadeiro tratamento espiritual. A realização de que o seu corpo não pode manifestar o bem ou o mal, que nem mesmo você pode manifestar o bem ou o mal, que você não pode ser um santo ou um pecador. Jesus disse: por que me chamas bom? E se Jesus disse: por que me chamas bom? Pode dizer o mesmo sobre você ou sobre mim. Não vamos pensar que somos bons, mas, por outro lado, não vamos pensar que somos maus. Vamos reconhecer que o Espírito de Deus constitui o nosso ser, a nossa verdadeira identidade. Vamos reconhecer que Deus constitui a nossa mente, alma, o nosso espírito, a lei, a causa de nossa existência. Então, descobrirá que tem morrido diariamente. Você tem morrido tanto diariamente que esse ser humano, com uma vontade própria, com desejos próprios, morreu completamente, foi extinto. E o Filho de Deus tem pouco a pouco nascido em você. Sim, foi dito que se o Cristo nascesse 1000 vezes em Belém e nunca tivesse nascido em você, não lhe traria bem algum. Se Cristo não nascer em você, o seu nascimento há 2000 anos atrás não tem valor algum em relação a você. Quando começar a compreender que não existe bem nem mal na criatura, em qualquer coisa criada, qualquer coisa que tem forma, qualquer coisa que existe como efeito,
Se você puder ver que não existe bem ou mal em coisa alguma, então qualquer qualidade que tenha vem de Deus. E nesse momento, nessa compreensão, você começou a renascer e começou a ser um instrumento de cura. Você não pode ser um instrumento de cura antes disso. Você pode apenas trocar doença por saúde temporariamente. Você pode apenas transformar uma condição má em boa temporariamente. Você pode simplesmente manipular o corpo através da mente e mudar a condição de doença em saúde ou a inatividade em atividade. Porém, o renascimento, a morte do velho homem e o nascimento do novo homem somente pode acontecer quando você para de tentar mudar as formas. Quando você para de tentar mudar a criatura e começa a reconhecer que toda forma, todo efeito é uma manifestação visível de um princípio criador invisível chamado Deus. E toda forma está sujeita ao princípio criador que a formou, mantém e sustenta. O princípio criador que formou, mantém e sustenta tudo que existe eternamente. E nessa compreensão, essa mão perde todo o poder de ser boa ou ruim. Agora, ela está sujeita somente a Deus. E o que dizemos sobre o coração? Já dedicamos muito tempo à mão. O que dizemos sobre o coração? Pode o coração estar doente? Pode o coração estar bem? Não. Um coração pode apenas ser um coração. Um fígado pode apenas ser um fígado. Um pulmão pode apenas ser um pulmão. Mas não pode ser um pulmão bom ou ruim. Não pode ser doente, não pode ser saudável. Não pode estar vivo, nem pode estar morto. Ele não tem nenhuma qualidade por ele mesmo. Qualquer qualidade que um coração, um pulmão ou um fígado tenha, ela vem da fonte invisível que é Deus. Coração algum pode manter uma pessoa viva. Somente a vida pode fazer isso. É a vida que anima o coração. Eu suponho que seria ridicularizado se tivesse dito 25 anos atrás que era possível viver sem qualquer órgão, sem um órgão qualquer. Porque a vida, quando não tem um órgão através do qual funcionar, funciona através de algum outro órgão do corpo. Mas, se pensa que isso não é verdade, você pode ver o que Dr. Cryle, de Cleveland, descobriu há alguns anos atrás. Quando ele removeu a metade do cérebro de um homem e descobriu que o homem conseguiu funcionar completamente e perfeitamente sem a metade do cérebro, da mesma forma que funcionava com o cérebro completo. Ou você também pode pesquisar sobre quantas pessoas estão vivendo sem vesícula, as quais foram simplesmente
arrancadas completamente. A função da vesícula não foi perdida, não. A vida está ainda funcionando, mas em lugar da vesícula, funciona através do fígado. Tire o fígado e ela funciona através de outra coisa. A vida sempre encontra uma forma de funcionar, um instrumento do corpo para funcionar. Não existe essa coisa da vida ser governada pelo corpo, mas o corpo é governado pela vida. Mas isso não será verdade em sua experiência se acredita que isso significa que você apenas terá um corpo bom. Não. Não será verdade até que possa concordar que seu corpo não é bom nem mau, que seu corpo não pode estar doente ou saudável. Por favor, não fique preso a esses pares de opostos. É como curar o alcoolismo. Não é tão difícil quanto parece. Só é difícil enquanto você pensa que álcool é mal. E esse também é o problema do alcoólatra. Ele acredita que o álcool é bom. Destrua a crença de que o álcool é bom e veja o que acontece ao alcoólico. Se deseja abordar a questão do álcool, vá em frente, mas considere os dois ângulos. Ele não é mau, ele não pode ser mau porque não existe poder em coisa alguma que não emane da fonte espiritual. Então não pode haver nenhum mal nele, mas procure estar certo que também não existe bem algum nele. Porque é disso que a vítima está sofrendo. Ela está encontrando algo bom nele, não mal. É a família que pensa que é mal. Então é a família do alcoólatra que pensa que é mal e o alcoólatra pensa que é bom. Então você vê, justamente aqui você tem os dois lados do mesmo quadro. Um pensa que é bom e o outro pensa que é mal. E quem vai dizer qual está certo? O certo é que nenhum deles está com a razão. E se firme no fato de que o álcool não é mal nem bom. Agora, existe somente uma forma de destruir a atração pela bebida. E essa é a mesma forma com a qual você destrói o que parece ser uma doença. Você a reconhece como ilusão. Não por chamá-la de má, você não destrói dessa forma. Você não a destruirá por considerá-la um mal e tentar se livrar dela. Por outro lado, não adianta dizer que foi Deus quem a criou, dizendo que Deus fez tudo o que existe. Então Deus fez o câncer? Tudo isso são criações da mente humana. Agora também não vamos nos prender a ideias humanas, mas vamos concordar que não existe o bem nem o mal. O que quer que seja não é bom nem mal, porque o que quer que seja, suas qualidades surgem de uma fonte invisível e existe somente uma fonte invisível e essa é Deus. Então, descobrirá que aquilo que tem sido mantido, aquilo que está se manifestando pela crença humana no bem e no mal, desaparece e a verdade se manifesta. A coisa que sustenta a doença é a crença no bem e no mal. É só isso, nada mais. Continuaremos na próxima aula. Muito obrigado.